queria, digamos, endereçar os cumprimentos a todos os presentes, digamos, ilustres participantes a este fórum, convidados e toda a equipa que faz parte aqui do programa e da organização. Portanto, eu chamo-me Ezequiel Manuel, sou administrador da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, administrador para o Ploro de Engenharia e Planeamento. Aqui o tema que me foi, digamos, oferecido para a apresentação tem a ver com a questão ligada aos desafios, pronto, a distribuição, mas na vertente dos investimentos. Mas no fundo está, digamos, é uma interligação de todas as coisas. Portanto, os instrumentos de orientação para a projeção, seja de investimentos, seja a nível daquilo que são digamos, os requisitos de gestão, estão, digamos, orientados para o Plano Nacional ou submetem-se à orientação do Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027 e o Plano de Ação do Setor Elétrico. Relativamente ao Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, estabelece um conjunto de metas e uma das metas essenciais tem a ver com a questão ligada, digamos, ao acesso. E estabelece para 2027 uma taxa de eletrificação aí na ordem de 50%. Hoje, a taxa nacional de eletrificação está na ordem de 46%. Portanto, na sequência, também aqui, e olhando para a necessidade de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, estabelece-se o Plano Nacional de Desenvolvimento que até 2027 possamos fazer 3,6 milhões de ligações. E na perspectiva acumulativa, hoje nós temos um horizonte, estamos a falar do ponto de vista oficial, de 2,9 milhões de ligações. É evidente que existem muito mais angolanos que estão ligados à rede, mas aqui estamos a falar do ponto de vista daqueles que estão ligados à rede do setor elétrico público diretamente à ENDE. Por outro lado, o Plano de Desenvolvimento Nacional também estabelece, e aqui na perspectiva de, digamos, termos outros parceiros no subsistema de distribuição, que se possa estender, digamos, a redistribuição a todas as redes municipais. Aqui dar nota que a meta tem a ver um pouco com a anterior divisão política administrativa. Hoje o número de municípios, digamos, alargou. A ENDE está em cerca de 127 sedes municipais. A meta são 104, como disse, é uma meta que está já descontinuada. Mas o progresso é nessa direção para que possamos cada vez mais chegar pelo menos às sedes municipais. Por outro lado, há também dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento uma meta ligada à questão dos contadores de pré-pagamento, mas aí na vertente de melhoria da eficiência. E quando falamos da melhoria da eficiência, estamos a falar a nível da redução das perdas e da melhoria da receita. Prevê que até o ano 2027 possamos ter um universo de 2,6 milhões de clientes no sistema pré-pago. Hoje nós temos aí um universo de cerca de 683 mil clientes no sistema pré-pago, mas há uma ação que está em curso que vai permitir agregar, digamos, a rede, cerca de 1,2 milhões de contadores para o sistema pré-pago. Portanto, esperamos conseguir isso até o ano 2029, já que começamos o processo agora, e é um processo que, em princípio, deverá levar 4 anos, com uma média de cerca de 300 mil contadores ano a serem instalados aos clientes. O plano de ação do setor define um conjunto, digamos, de estratégias e objetivos específicos. E a primeira estratégia tem a ver com a questão ligada à expansão. Expansão dentro e fora da rede. Relativamente à questão da expansão, tanto
uma das metas é a concessão, digamos, de um plano nacional de eletrificação que permita atingir, no mínimo, e superar os 50% que está definido no PND e efetuarem-se cerca de 1,7 milhões de novas ligações. Por outro lado, também dentro daquilo que são as estratégias, ou melhor, os objetivos do plano do setor elétrico, é permitir que a expansão, digamos, do serviço e a introdução de outros entes possa ser na perspectiva de poder-se licenciarem, digamos, arranjar-se um mecanismo de modelos de licenças de distribuição para as redes municipais, já que, digamos, o distribuidor hoje que existe, do ponto de vista daquilo que são os seus recursos e capacidade, tem, digamos, algum condicionalismo para chegar, digamos, a todo o país. E aqui, numa perspectiva de introduzir outros atores, aqui estamos a falar de entes do Estado ligados às redes municipais e operadores privados, numa perspectiva, digamos, de licença de exploração, de distribuição, vamos lá. Por outro lado, a necessidade de chegar cada vez mais a todo o país e permitir que todos os angolanos possam ter acesso aos serviços, ali onde há, digamos, dificuldade de chegar à rede interligada, não é que seja dificuldade. Portanto, aqui é uma questão de análise e na perspectiva do custo-benefício. Em zonas isoladas, utilizarem-se, digamos, soluções mais baratas. E aqui estamos a falar de soluções ligadas às energias renováveis, não é? Para permitir que, de alguma forma, todo o cidadão, ali onde esteja, também possa ter acesso ao serviço, de forma a que ele possa se sentir incluído, porque o acesso à eletricidade também, digamos, é uma forma de inclusão social. A outra ação ligada ao plano, digamos, de desenvolvimento do setor, ou de ação no setor, tem a ver com a eficiência e sustentabilidade. Eficiência e sustentabilidade na perspectiva financeira e também na perspectiva do próprio sistema. Portanto, a questão ligada à eficiência ou à sustentabilidade financeira tem um pouco a ver com o que eu disse há pouco atrás, que é a necessidade de redução de perdas, a melhoria da receita, e aqui a ação está um pouco mais ligada, digamos, ao controle dos consumos e como disse, também ligados aos contadores de pré-pagamento. Portanto, por último, a aposta nas energias renováveis, alinhada exatamente essa ação com o Plano Nacional de Desenvolvimento, como disse, ali onde a rede estruturada não pode chegar, encontrarem-se aqui mecanismos para que, de facto, todo cidadão possa ter acesso, digamos, à energia elétrica. Portanto, o desafio da eletrificação, ele demanda, digamos, uma necessidade de alinharmos a expansão com o aumento, digamos, da população. A população cresce e, então, este aumento da população acaba, de alguma forma, também de constituir um desafio para aquilo que são as metas da eletrificação. E, nesta perspectiva, de acordo com o que a Trás já disse, o Governo definiu aqui um conjunto de tarefas, ou de metas, portanto, já referi, estabelecer, chegar a 50% de acesso até o ano 2027. Aqui dizer que, nesta perspectiva, que se prossegue a taxa de eletrificação para 50%, hoje a taxa nacional de eletrificação está na ordem de 46%. Mas há um conjunto de outros cidadãos que não estão beneficiados da rede pública, estão, digamos, em redes que não sejam do sistema público, o que permite termos aqui uma ideia de que a taxa de eletrificação esteja mais ou menos entre 46% e 48%, acima dos 46%. Portanto, ainda, atualmente, serve cerca de 2.090.000 clientes para um conjunto de 6,7 milhões de lares em todo o país.
o que se traduz em cerca de 1/3 de todos os lares de Angola. Portanto, a ligação é feita ao local de consumo e não ao cliente como tal, e o número de lares que hoje ainda atende está na ordem dos 2,09 milhões de lares. Portanto, atendendo que a taxa de crescimento populacional estimada em 3,3% por ano, no horizonte de 2023, e agora estamos a falar de 2025, 2027, para que se atinja a meta, digamos, da taxa de eletrificação, terão que ser adicionados necessariamente um universo de 217 mil clientes, ou seja, novas ligações por ano. Portanto, para que se acompanhe o crescimento da população, na ordem de 3% ano, aí, digamos, um esforço que, em princípio, vai demandar algum recurso substancial, seja do ponto de vista financeiro e também, digamos, humano. Portanto, a nova decisão política administrativa de Angola, ela compreende cerca de 21 províncias. Boa parte dessas províncias tem uma área predominantemente rural. Portanto, no universo daquilo que é a extensão territorial de Angola, 62,6% da população vive em área urbana ou urbanizada e cerca de 37,4% vive em áreas rurais. Portanto, aquilo que é o perseguir do cumprimento da meta da taxa de eletrificação nacional, temos aqui o mapa de Angola que indica exatamente como é que está distribuída a taxa de eletrificação por províncias. Aqui as províncias que estão no litoral acabam por ter maiores taxas de eletrificação e já vamos ver um pouco porquê. A nível das províncias que estão no leste, portanto não temos a rede interligada no leste, e Cunene um pouco sul e Bié têm as taxas, digamos, menores. Bom, qual é a estratégia para que possamos, de alguma forma, atingir esta meta de 50% da taxa de eletrificação nacional? Portanto, do ponto de vista daquilo que é população e demografia por província, 72% da população de Angola, ou seja, cerca de 3-4% dessa população, vive em 7 províncias de Angola, nomeadamente Luanda, Huila, Benguela, Huambo, Kwanza Sul, Luís e Bié. Portanto, se os investimentos forem focados exatamente para esse universo de 7 províncias, e numa perspectiva, seja de expansão, seja de densificação da rede, nós podemos, digamos, atingir esta meta, ou seja, ultrapassar a meta de 50%. 19 milhões, e aqui eu me refiro a dados do censo de 2014, portanto podemos fazer uma extrapolação de acordo com a perspectiva percentual de crescimento da população ano. Os dados que estão aqui, como não temos os dados oficiais do último censo, nós queríamos ter aqui dados que fossem de domínio de todos, e estes dados são relativamente ao censo passado, mas o cenário, digamos, atirando aí a taxa de crescimento da população percentual ano, é mais ou menos esta. Quais são os desafios para a eletrificação de Angola? Bom, há limitações de recursos, é verdade. E a limitação de recurso faz com que a expansão tenha um crescimento lento. De todas as formas, a taxa, ou pelo menos a questão ligada à procura, tem sido mitigada com um contínuo investimento na produção. Isso tem permitido, de facto, que a Prodela, a RNT e a ENDE possa gerir, digamos, relativamente bem a procura. Mas, a nível do subsistema de distribuição, portanto, ainda tem sido incapaz de investir recursos suficientes, porque o ritmo, digamos, de crescimento é alto, tem sido incapaz de investir recursos suficientes em infraestrutura e distribuição para gerir, de facto, o crescimento dessa procura e, naturalmente, a expansão da rede.
plano de expansão do acesso, ele deverá ser combinado. Deverá ser combinado tomando uma forma de densificação da rede existente, ali onde, digamos, temos áreas com elevada densidade populacional, para permitir que mais facilmente possamos chegar aos cidadãos e com menos custos. A expansão da infraestrutura, digamos, existente, naturalmente, na perspectiva de expansão. Desenvolvimento de mini-redes de grandes dimensões e pequenas redes ou redes, digamos, de uma só comunidade. Por outro lado, também há a necessidade de se iniciar e expandir o crescimento daquelas soluções solares, digamos, autónomas. Análise da procura. Bom, a adesão de mais de 1,5 milhões de consumidores neste período de 2025-2027 acrescentará uma carga significativa às infraestruturas existentes. Portanto, aqui nós estamos a fazer essa análise com base na carga doméstica. Nós não estamos ainda a falar da carga pesada, porque é mais fácil fazer agora a projeção a partir da carga doméstica, porque a carga pesada ela ainda está dispersa. Portanto, nós não temos aqui um plano de realização do ponto de vista industrial que nos permita já com alguma assertividade fazer, digamos, essa análise de procura. Então, nós nos baseamos na carga doméstica e a carga pesada ela é pontual. Então, relativamente à questão da análise da procura feita para depois projetarmos então aquilo que são as nossas necessidades de investimentos, ela é focada, como disse, para consumidores residenciais e que estimamos, digamos, que o consumo mês seja na ordem de 30 kWh. Bom, projeção feita para 2025-2027. Como disse, a partir da carga doméstica, linha de base 30 kWh por novo consumidor que é ligado à rede, considerando uma taxa de 3% de crescimento da carga existente. Este é o cenário, digamos, baixo. No cenário um pouco mais exigente, aí a estimativa que projetamos para o consumo doméstico na ordem de 50 kWh por mês. Portanto, e aqui temos esse cenário de projeção, digamos, da procura, como disse, só referente à carga doméstica. Portanto, a caracterização do sistema de distribuição da ENDE. A ENDE opera uma rede de distribuição que está repartida em vários segmentos de Angola, naturalmente, por inerência da própria realidade. Portanto, há uma componente dessa rede que está interligada por linhas de transmissão da RNT. Portanto, a ENDE também opera, digamos, ainda opera com esta interligação acerca do norte do país. Tem uma pequena interligação também no sul, entre o Willy e Namibe. Agora a iniciativa de interligação norte-sul está em curso. E depois ainda opera diversos sistemas de distribuição na geração, sistemas isolados, né, que estão espalhados um pouco pelas regiões nordeste, centro, norte e sul de Angola. Aqui fazemos uma caracterização digamos, da disposição da rede de distribuição. Como disse, a parte do litoral, onde temos rede interligada a norte, ela, digamos, tem maior densidade da rede de distribuição e aí a taxa de eletrificação é maior. Portanto, a maior parte dos consumidores e as infraestruturas estão localizadas exatamente nas províncias de Luanda, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Benguela e Luambo. Luanda, o maior centro de consumo do país. Aqui estamos a fazer uma caracterização para dar uma ideia também de como, digamos, a ocupação da rede e como ela deve expandir. Hoje, a expansão da rede é dirigida à parte sul, um pouco sudeste. Portanto, os novos aglomerados populacionais estão aí. Portanto, a ocupação maior